Bem, meus amigos e amigas, vamos continuar conversando sobre economia, batendo nosso papo sobre economia. Peço que façam a inscrição no canal, que ativem as notificações no YouTube, enfim, que botem lá o dedinho, né? O polegar no YouTube, isso é sempre muito importante pra gente, muito legal pro nosso trabalho, enfim, agradeço a todos, tá certo? Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as expectativas da economia brasileira para o ano 2022, né? E aí vou trabalhar com três variáveis muito importantes para o nosso bem-estar enquanto sociedade, né? Que é a taxa de inflação, a taxa de crescimento do PIB e a taxa de desemprego em percentual da população economicamente ativa, tá certo? A gente vai ver a expectativa para 2022, o que aconteceu em 2021, né? E uma média, né, de um período mais próximo, de 2015 a 2020, para a gente ter uma visão mais de dinâmica de longo prazo, né? Não ficar só olhando 2022, mas ver o caminho, né? 2015 a 2020, 2021 e 2022. Vamos olhar Brasil e o que eu chamo de G19. O que é G19? É o G20, que são as 19 maiores economias do mundo, sem a União Europeia. Então, o G20 são as 19 maiores economias globais, mais a União Europeia, eu estou tirando a União Europeia, então vamos chamar, que a gente chama de G19. O Brasil, inclusive, faz parte do G19, né? Então, vou comparar com o Brasil com o G19, que é uma comparação bem interessante, né? Porque nós temos as 19 maiores economias globais, enfim, tá certo? Bom, vamos começar com a taxa de inflação. A gente tem aqui, né, com base no FMI e no caso de 2021 e 2022 para o Brasil, o Boletim Focus do Banco Central, né? 2015 a 2020, enquanto o G19 teve uma inflação média de 4,8% ao ano, o Brasil teve uma inflação um pouquinho mais alta de 5,3%. Então, o Brasil teve um pouquinho mais alta aí do G19. 2021, o G19 com a inflação de 6,6% ao ano e a gente com 10,15%, segundo a estimativa do IPCA, né? Arredondei para 10,2%, então a gente está bem acima do G19. Bem acima do G19. Então, nossa inflação em 2021 está bem além da média do mundo, comparando aqui com o G19, né? 2022, né? A estimativa é que a nossa inflação, segundo o Boletim Focus, seja ao redor de 5% ao ano. Em 2022, segundo o FMI, uma média de 5,7% para o G19, tá? Agora, eu preciso comentar dois pontos aqui. No G19, tem dois países que se destacaram, um positivamente e um negativamente aqui no quesito inflação, né? Positivamente, a gente tem o Japão, que de 2015 a 2022, né? Nessa média total, ele teve uma inflação média de 0,37% ao ano, né? Ok, estou considerando 2022, né? Mas enfim, a estimativa. Nesse período, 0,37 foi a inflação mais baixa do G19, né? A inflação nipônica. E o destaque negativo é a Argentina, com uma inflação média nesse período aí de 40,31% ao ano. Portanto, a nossa inflação está alta, está muito alta, afeta pesadamente os mais humildes, a classe média, os mais pobres, mas os argentinos, infelizmente, estão piores do que a gente. O que, aliás, não é nada para a gente comemorar, né? Mas, enfim, é só para a gente ter uma noção de comparação com o mundo, tá certo? E esses dois países estão dentro do G19, então o Japão está puxando essa média para baixo, né? Enquanto que a Argentina puxa a média para cima, né? Como a média é muito afetada pelos valores extremos, né? Tanto a Argentina com a média de 40,31 ao ano e o Japão com a média de 0,37 estão afetando aí a inflação, né? Então tá aqui os números de inflação, da inflação no Brasil. A inflação está alta no Brasil, né? Comparando com os nossos números recentes, né? Dos últimos anos, né? Mas tem gente pior do que a gente, né? Enfim, mas a gente também não está numa situação boa aqui não, tá? Em termos de crescimento do PIB, né? Crescimento da economia, vamos lá. 2015 a 2020, o G19 teve um crescimento médio de 1,1% ao ano, tá? Enquanto o Brasil teve uma queda média de 1,1% ao ano, ou seja, o Brasil caiu 1,1% ao ano nesse período aí, o que é muito ruim, né? Tudo bem, 2020 foi o ano da Covid, mas a Covid pegou todo mundo, né? Não foi só o Brasil, né? 2021, o G19 cresceu uma média de 5,5%, o Brasil, segundo o Boletim Focus, vai crescer 4,65%, né? Estimativa, né? Eu arredondei para 4,7%, crescendo menos que o G19. E para o ano 2022, né? Na verdade, 2022, é um número muito ruim, o Brasil com a estimativa de 0,5% só. Muito baixo, muito pequeno esse crescimento, uma tristeza, isso é lamentável. Enquanto com o G19 com uma taxa de crescimento de 4,1% ao ano, né? Então aqui os destaques positivos e negativos, da mesma forma que a gente fez lá em cima com a inflação. Destaque positivo a China.
A China, nesse período todo aí, né, 2015 a 2022, né, uma taxa média de crescimento de 6,18% ao ano. Né? A China realmente é algo que é impressionante, é uma média de 6,18%. E o destaque negativo, nosso país, o Brasil, com uma taxa média de crescimento negativa de 0,15% ao ano. Ou seja, o Brasil, né, nesse período, na verdade, decresceu a uma média de 0,15% ao ano. Portanto, é um número muito ruim. Né? Então, em termos de ritmo de crescimento, nós não estamos bem, né? Comparado ao mundo, enfim, ao G19, o que traz mais dificuldade, mais desemprego. Né? O ritmo do mercado de trabalho é muito explicado pelo ritmo do PIB, né? Então a gente não está bem, tá certo? E a terceira variável aqui é a taxa de desemprego em percentual da população economicamente ativa, né? Vamos lá, 2015 a 2020, o G17. Por que G17? Porque do G19 eu tirei Arábia Saudita e Índia, porque são países que não tinham os percentuais, os números disponíveis todos os anos. Né? Então, para não ter problema, eu tirei Arábia Saudita e Índia. Já tinha tirado a União Europeia, né? Então a gente está trabalhando com o G17. Né? Então, o G17, uma média de 7,7% da PEA de desemprego, né? 7% de desemprego em função da PEA, né? Em 2015 a 2020, com o Brasil com uma média de 11,7%, ou seja, o desemprego brasileiro comparado ao G17 nesse período muito mais alto, né? 7,7 para 11,7. 2021, o G17 com uma média de 8,3% da população economicamente ativa, a gente com uma média de 13,8% da PEA, né? Muito alto. E 2022, a estimativa é que o G17 vai ter um percentual de 7,9%, a gente vai ter de 13,1%. Portanto, nesse indicador, a gente não está bem, né? O desemprego brasileiro está muito alto, explicado muito pelo ritmo da economia, né? Isso é um problema grave para a sociedade brasileira, tá certo? Destaques positivos e negativos. Melhor desempenho aqui do desemprego, Japão, de novo Japão, uma taxa média em todo o período de 2,8% da PEA, né? Desemprego japonês baixíssimo, 2,8% da PEA, quase pleno emprego, vamos dizer assim, né? E o pior desempenho, África do Sul, com a taxa média no período aí de 29%, ou seja, o Brasil não está bem na questão do desemprego, está muito mal, mas tem gente pior do que a gente, mas de novo, isso não é para se alegrar, né? A gente não deve se alegrar com a desgraça de ninguém, ao contrário, a gente precisa melhorar os nossos números. A África do Sul está com um número muito pior do que o nosso, né? Mas o nosso número de desemprego não está bem em 2022, vai continuar com muita dificuldade. Por quê? Porque isso responde ao ritmo da dinâmica do mercado de trabalho, que vem da dinâmica do ritmo da economia, tá certo? Portanto, tá aí as expectativas para 2022. A gente continua, no meu entender, com um ambiente de estagflação, que é uma inflação alta, com um desemprego alto, né? É um ambiente muito ruim, né? Um mal-estar muito grande para a economia. A tendência é que o Banco Central vá continuar com a Selic alta, aumentando a Selic para tentar combater a inflação, que eu acho que não vai resolver, né? Eu já comentei em outros vídeos, porque a nossa inflação não é causada por choque de demanda, por um processo de demanda aquecido da economia, não, é um choque de oferta causado pelo câmbio, né? pela desvalorização do câmbio e também pela questão dos combustíveis, enfim. E isso vai ser muito ruim para o mercado de trabalho. Eu acho que a gente vai precisar segurar a onda, né? Tapar o nariz para sobreviver em 2022, né? A economia brasileira é muito forte, né? Muito grande, né? Vamos dizer assim, a gente tem vamos dizer assim, alguma gordura para queimar, porque não vai ser um ano tranquilo ao meu entender, tá certo? Provavelmente, devido às eleições, né, o governo pode abrir um pouco a torneira de gastos, né? Não sei se vai acontecer ou não, mas eu acho que vai ser um ano duro e a gente vai ter que sobreviver e vamos sobreviver como a gente já passou por outros problemas no passado.